Ok, como é que eu hei de começar isto? Olá, amiguinhos! Não. Olá, pessoal! Então, vamos lá. Olá, pessoal! Eu sou o Filipe e hoje estou cá para vos dar uma aula. É, tipo uma aula. Acerca de o que são pilhas, filas e listas. Bem, pessoal, como já devem ter reparado, eu quis-vos trazer algo diferente e inovador para nos esquecermos um pouco daquelas ditas apresentações que toda a gente faz. Tipo... Introdução. Este trabalho foi realizado no âmbito da disciplina de... Só um bocadinho. Perdão. Este trabalho foi realizado no âmbito da disciplina de Programação e Sistemas de Informação a pedido da professora Cristina Vides. Com estes canhões... Ok, para isso, trago hoje comigo talvez a pessoa mais prestigiada a nível de informática e programação. Quero-se apresentar, Dr. Pascal. Então é assim, pessoal, como o Filipe já vos disse, eu sou o Pascal, sou licenciado em Engenharia Informática e hoje venho cá para vos falar um pouco de alguns conhecimentos, digamos assim, que um programador deve ter quando está a programar em Pascal e outras linguagens de programação, obviamente. Ok, mas afinal, o que são essas coisas esquisitas de que está a falar? Perguntam vocês. É mesmo para isso que aqui estou. Digo-vos eu. Ok, pessoal, vamos então ao que viemos. Como já foi referido anteriormente, hoje venho falar-vos sobre estrutura de dados dinâmicas. Essas estruturas podem ser denominadas por pilhas, filas ou listas. Mas afinal, o que é que vem a ser isso? Bem, vou começar a minha explicação falando sobre as pilhas. Posso desde já afirmar que uma pilha é uma estrutura de dados em que a inserção e a remoção de elementos em uma sequência se faz pela mesma extremidade, geralmente designada por topo da pilha. Para que percebam melhor, vou aqui fazer uma espécie de um esquema. Toda a gente conhece o conceito vulgar de pilha. Se serem aquelas portadoras de energia. Refiro-me, por exemplo, a uma pilha de livros, de pratos, de roupa, ou uma pilha de algo qualquer. Sabemos que, qualquer que seja o último elemento a ser depositado, esse elemento será denominado por topo, visto encontrar-se, logicamente, no topo, à superfície da pilha. Sabemos também, por uma questão de lógica, que todos os elementos a serem inseridos numa pilha serão inseridos no sentido vertical, de cima para baixo. Neste exemplo apresentado, o primeiro elemento a ser depositado foi o elemento 1, seguido do elemento 2, o elemento 3 e por último o elemento 4, que, como já foi referido, é o topo da pilha. No caso de pretendermos remover o elemento 1 da pilha, teríamos de fazer todo o processo inverso. Começaríamos por remover o elemento 4, seguido do elemento 3, o elemento 2 e por último o elemento 1. É também importante salientar que cada elemento da estrutura em análise terá uma parte relativa à informação e um ponteiro a apontar para o próximo nó, ou elemento, como podemos verificar através do esquema apresentado. Passarei então agora à explicação detalhada da inserção de um nó numa pilha. Em primeiro lugar, começaremos por alocar um novo bloco de memória. De seguida, inserimos nesse bloco, no respectivo campo da informação, o dado que pretendemos. Neste caso, vamos imaginar que pretendíamos inserir o caractere B. Posteriormente, colocamos o ponteiro deste novo nó a apontar para o topo anterior da pilha. Por último, colocamos o ponteiro que sinaliza o topo da pilha a apontar para este novo nó acabado de criar, uma vez que este passa a ser o novo topo da pilha. Ok, pessoal, falando agora de código, podemos visualizar neste excerto algumas instruções que fui falando anteriormente.
A instrução new px tem como função criar um novo nó, ficando este apontado pelo ponteiro auxiliar p de x. A instrução read tem como função ler o dado introduzido pelo utilizador e inseri-lo no local info. A instrução seguinte faz com que o campo prox deste nó da lista aponte para o anterior início da pilha. Finalmente, a última instrução faz com que o topo da pilha passe a ser este novo nó acabado de inserir. É importante sabermos que, no caso de pretendermos remover o nó da pilha, teríamos de executar todo o processo inverso e, no final, aplicar a instrução dispose. Para concluir, a pilha é uma estrutura de dados do tipo LIFO, Last In, First Out, ou seja, o último elemento a entrar é o primeiro a sair. Então pessoal, ainda acordados? Espero bem que sim, porque esta matéria ainda tem muito que se lhe diga. Bem, mudando agora um pouco o tema para as filas, posso afirmar que uma fila é uma estrutura de dados linear em que a inserção e a remoção de elementos de uma sequência se faz por extremidades opostas, geralmente designadas por cabeça e cauda da fila. Penso não haver grandes dúvidas em relação à definição geral da palavra fila. Todos conhecemos as enormíssimas filas das caixas de pagamento dos hipermercados que nos deixam exaustos de tanto esperar. Uma coisa é certa. Sabemos que a primeira pessoa da fila será a primeira pessoa a ser atendida. Na área da programação, tudo é muito parecido. Sabemos que, qualquer que seja o primeiro elemento inserido, esse elemento será denominado por frente, e qualquer que seja o último elemento inserido, esse elemento será denominado por cauda. A partir do esquema apresentado, como podemos concluir, o primeiro elemento a ser apresentado foi o elemento 1, seguido do elemento 2, o elemento 3 e, por último, o elemento 4. Caso pretendamos remover algum elemento da fila, teremos de o fazer a partir da frente da mesma. Por isso, começaremos por remover o elemento 1, seguido do elemento 2, o elemento 3 e então, por último, o elemento 4. Mas afinal, como é que é feita a inserção de um nó numa fila? Tal como nas pilhas, nesta estrutura de dados também precisamos de criar um novo espaço vazio apontado por p de x. Em segundo lugar, é executar a leitura do dado a inserir no campo info do novo nó, por exemplo, o dado C. De seguida, coloca-se o campo prox de p de x a apontar endereço nulo. Se a fila estiver vazia, a frente da mesma passa a ser o novo nó. Se a fila não estiver vazia, ligar-se-á o nó da cauda ao novo nó. Por último, atualiza-se o ponteiro da cauda para o novo nó inserido. Ok pessoal, falando agora de código, podemos visualizar neste excerto algumas instruções que fui falando anteriormente. A instrução new p de x tem como função criar um novo nó, ficando este apontado pelo ponteiro auxiliar p de x. A instrução read tem como função ler o dado introduzido pelo utilizador e inseri-lo no local info. A instrução seguinte tem como função colocar o ponteiro do novo nó a apontar para nulo. Seguidamente, podemos observar a estrutura de decisão já referida anteriormente. A última instrução tem como função atualizar o ponteiro da cauda para o último nó inserido. Escusado será dizer que, no caso de pretendermos remover um nó de uma fila, teríamos de fazer todo o processo inverso, sendo importante salientar que, no caso desta estrutura, todos os elementos serão removidos pela frente da mesma. Por último, não esquecer de utilizar a instrução dispose para a operação ficar concluída. Para concluir, uma fila é uma estrutura de dados do tipo FIFO, First In, First Out, ou seja, o primeiro a entrar é o primeiro a sair. Bem, jeitinho, espero que estejam a entender tudo o que está a ser dito, porque já só nos falta falar sobre as listas.
Passaremos então à última parte da aula. Em programação, uma lista é uma estrutura dinâmica constituída por um conjunto de nós ligados entre si por ponteiros. Inserção de um nó numa lista. Em primeiro lugar, começaremos por alocar um novo bloco de memória. Em segundo lugar, é executar a leitura do dado a inserir no campo info do novo nó. Entretanto, é feita a ligação do novo nó ao anterior início da lista. Por último, atualiza-se o ponteiro P de 1, que indica o novo início da lista. No que concerne às listas ordenadas, pretende-se que os seus elementos se apresentem de forma ordenada, alfabeticamente ou por ordem de valor. E pronto, turmas, espero que esta minha apresentação tenha contribuído para a evolução dos vossos conhecimentos, que tenham gostado da maneira de ensinar do meu convidado especial, o Dr. Pascal, e que, de certa forma, comecem a adotar este método de apresentação. Ó Filipe, olha, Mas o que é que tu queres, eu estive pá? a tirar estas notas todas enquanto estive a ver o trabalho e era só para te dizer que eu achei o trabalho muito interessante, mas eu continuo a preferir os meus métodos antigos. Olha, uma pilha é do tipo FIFO e uma lista é do tipo LIFO, ou é ao contrário, já não me lembro bem. Olha, eu cá não gosto, não sei lidar bem com as novas tecnologias, mas eu gostei muito do trabalho, foi fixe.